Fala pessoal, tudo bem? João Pedro, Entraves e Texto na área aqui para mais um vídeo para vocês, para falar da minha paixão maior, né, que é a seleção brasileira, aqui, né, tentar fazer a minha convocação, quem seriam os 26 jogadores que eu levaria agora para essa data FIFA de outubro, onde a seleção brasileira vai enfrentar a seleção do Japão, a primeira classificada para a Copa do Mundo de 2026, e a seleção da Coreia do Sul, né, um reembate depois entre essas duas seleções, depois daquele grande jogo na Copa do Mundo de 22, as oitavas de final, onde o Brasil faz, na minha opinião, o seu melhor jogo da Copa, né. Bom, antes de tudo, eu queria que vocês se inscrevessem no canal, por favor. Eu tô vendo muita gente chegando, gente nova chegando agora com os shorts, conhecendo o canal. Sejam muito bem-vindos. Espero que todos vocês se inscrevam, por favor, ajuda muito. Estamos na meta aí dos 200 inscritos. Peço que vocês comentem, curtam, compartilhem, por favor. Isso me ajuda muito, principalmente se inscrever, pessoal. Então vamos, que nessa busca pelos 200 inscritos. Além disso, também, antes de começar, quero falar que agora a gente está no Instagram também. A gente está no Instagram com a página Entre Traves e Textos. Escreve da mesma maneira que está escrito aqui no YouTube. E, cara, tem muito conteúdo legal lá no Instagram. Vários cortes, vários insights, várias análises. Gostaria que vocês seguissem, acho que vocês vão curtir muito, tá? Então, bom, agora vamos para minha convocação. Antes de tudo, eu queria falar que eu acho essa data FIFA importante no caminho do Ancelotti, né? A terceira data FIFA do Carlo Ancelotti na seleção brasileira, e eu acho que, por enquanto, esses são os adversários mais difíceis, principalmente o Japão. Cara, eu entendo que todo jogo contra a Bolívia lá teve as circunstâncias, o alto, era um jogo muito importante para a seleção boliviana, mas tecnicamente falando, a seleção da Coreia do Sul e a seleção do Japão são as melhores que o Brasil do Carlo Ancelotti vai ter enfrentado por enquanto. Então, por isso, eu gostaria de ver uma seleção brasileira sem muitos testes. Eu falei isso antes do jogo contra o Chile e contra a Bolívia também, que eu não gostaria de ver muitos testes, e eu vou explicar por quê. Cara, eu acho que a gente está num ponto da seleção brasileira que a gente ainda não tem um time titular e que os jogadores ainda estão assimilando as táticas de Carlo Ancelotti, estão sendo integrados no seu estilo de jogo. Então, eu acho que tem um grupo de jogadores que tem que seguir na convocação para seguir nesse nível tático, para seguir tendo os ensinamentos do Ancelotti, para seguir criando essa relação tática e fora do campo. Então, para essa data FIFA, principalmente para o jogo contra o Japão, que eu acho que é um grande desafio para o Brasil, porque a seleção do Japão está realmente muito organizada, tá? Não se surpreendam se o Japão for surpresa da Copa no que vem, mas isso não é o tema do vídeo. Queria dizer só que na minha convocação aqui não terão muitos testes, não vou ver muitas figurinhas diferentes, não, tá? Eu acho que a seleção brasileira tem que ir com força máxima, e para mim a força máxima são jogadores que já estavam presentes na seleção brasileira. Bom, mas claro, tem alguns testes aqui sim, tem alguns nomes que não são tão adorados, tem alguns nomes polêmicos, eu quero ver a opinião de vocês, então vamos que vamos. Bom, no gol eu chamaria o Alisson, o Hugo Souza e o Ederson. O Alisson, cara, dispensa comentários, para mim é o melhor goleiro dessa temporada europeia, nesse início de temporada, nesse primeiro mês, junto com o Courtois, para mim faz alguns anos o melhor goleiro do mundo, seguiria chamando. Hugo Souza, cara, o Hugo Souza vem mantendo um nível constante no Corinthians há muito tempo. Ele vem realmente jogando muito bem. E se o Carlo Ancelotti realmente quer um goleiro que, um goleiro pegador de pênaltis, não tem um goleiro pegador de pênaltis melhor no Brasil que o Hugo Souza, tá? Mas eu acho importante ressaltar que, pra mim, nessa convocação, o Hugo Souza deveria ser o segundo goleiro. Então, tipo, se o Alisson não machucar, quem tem que entrar é o Hugo, não é o Ederson, não. Porque o Hugo, sim, ele é muito bom pegando pênalti, só que ele tá muito bem em campo também. Então, eu gosto da convocação do Hugo Souza pelo motivo dos pênaltis e porque ele tá jogando muito bem. Então, continuaria chamando o goleiro do Corinthians. Embaixo disso, eu chamaria o Ederson. Cara, o Ederson teve um início de temporada difícil, né? Não tava jogando, não tava naquele embalo pra sair do Manchester City, mas tá no Fenerbahçe, já voltou a jogar futebol toda semana sim, semana não. E o Ederson é um grande goleiro, cara. Eu acho que o Ederson precisa voltar pra seleção brasileira por conta da sua qualidade, tá? E se eu não me engano, o Ederson ainda não foi convocado com o Ancelotti, que ele machuca no final da temporada passada e também não joga na última convocação, né, por conta desses fatores com o Manchester City e tal. Então acho que tá na hora dele voltar para a seleção, para o Ancelotti conhecer e tal. Acho que é importante. Bom, na lateral direita, aqui teremos uma polêmica, eu acho. Eu quero fazer um disclaimer. Galera, eu entendo que o Paulo Henrique do Vasco é um grande jogador e eu entendo que ele tem que estar assim no radar da seleção brasileira. Ele fez por merecer, ele vem jogando muito há muito tempo. Entretanto, para mim, a lateral direita da seleção brasileira está um pouco definida. Eu acho que a gente tem dois jogadores que estão um pouco à frente de todos, pelo nível de futebol que eles apresentam, pela liga que eles jogam, e eu acho que são mesmo os dois melhores laterais direitos que a gente tem para oferecer agora. Então, os meus laterais para essa convocação seriam o Wanderson do Mônaco e o Wesley. Cara, o Wesley jogou muito bem com a seleção brasileira sempre que ele jogou, eu acho que ele tem que manter sendo convocado, manter tendo experiência, porque pode ser um jogador importante para a Copa do Mundo. E o Wanderson, cara, o Wanderson também nunca deixou de desejar na seleção. Acho que ele foi muito bem nos jogos do Ancelotti na primeira convocação lá atrás, contra o Equador e contra o Paraguai, principalmente contra o Paraguai. E ele se machucou, né? Ficou fora da última convocação, mas eu gostaria muito de ver o Wanderson de volta na seleção. O Wanderson e o Wesley, pra mim, tem que brigar por essa vaga da titularidade, porque eu acho que alguns dos dois vão ser titular na Copa do Mundo, sem dúvidas, tá? Mas
fazendo um disclaimer, eu entendo sim que o Paulo Henrique fez por merecer e que é um grande jogador. Eu acho que tem que estar no radar, mas não é o momento. Bom, lateral esquerdo, eu chamaria o Douglas Santos, do Zenit, e o Carlos Augusto, da Inter de Milão. Cara, o Douglas Santos, ele fez por merecer uma nova convocação. Eu critiquei muito, vocês verem no meu último vídeo lá atrás, fazendo a minha convocação e analisando a convocação do Ancelotti, que o Douglas Santos não merecia estar na convocação e tal, mas ele me provou errado. Ele jogou muito bem contra o Chile e ele faz algo que é muito importante para a seleção brasileira no esquema do Ancelotti, que é esse lateral esquerdo que funciona como uma espécie de terceiro zagueiro, um lateral esquerdo bem mais defensivo, enquanto o lateral direito, seja o Wesley, seja o Wanderson, jogam uma espécie de quase ala, eles jogam quase como pontas, assim, muito adiantados. Então, para mim, o lateral esquerdo tem que ser essa figura mais defensiva mesmo. Por isso eu chamaria o Douglas Santos, porque fez por merecer, e o Carlos Augusto, cara, porque o Carlos Augusto tem essa característica, quando ele sai do Corinthians para ir para Itália, ele vai para o Monza, se eu não me engano, ele sai do Corinthians vendido, ele jogava muito mais como zagueiro do que como lateral, então ele se encontra na Itália como um ala também, um lateral que consegue fazer um jogo muito bom defensivo e ofensivo, então acho que o Carlos Augusto consegue agregar em todas as qualidades que um lateral da seleção brasileira agora precisa, tá? Então, mesmo ele não sendo titular absoluto, ele é grande parte da rotação da Inter de Milão, ele entra em quase todos os jogos, mesmo não sendo titular em alguns, mas ele também disputa a posição com um dos melhores do mundo, que é o Di Marco, né? Então eu acho que o Carlos Augusto merece sim estar na convocação. Chamaria o Douglas Santos e o Carlos Augusto na lateral esquerda. Na zaga, aqui temos polêmica, tá? Eu chamaria o Marquinhos, o Éder Militão e o Gabriel Magalhães. Eu acho que esses três são indiscutíveis. Está na hora do Militão voltar para a seleção, tá? Eu acho que já deveria ter ido na última, mas ele estava realmente voltando de lesão, início de temporada. Agora ele já mostrou de novo. Ele machucou, né? Então tem que ver se a lesão dele vai ser muito séria, mas eu acho que não. Mas se a lesão dele não for séria, eu chamaria com certeza o Militão. Acho que junto com o Marquinhos são os melhores zagueiros do Brasil. Mas o Militão realmente, tecnicamente, para mim, ele tá um passo à frente até do Marquinhos. Ele é muito diferente, muito bom. E para mim tá na hora de voltar para a seleção. Eu acho que ele conhece o Ancelotti. Eu acho que a última partida dele na seleção brasileira, se eu não me engano, é aquele pênalti perdido na Copa América. Então é bom para ele voltar a se acostumar com o ambiente, recuperar a confiança, porque, mais uma vez, vai ser um jogador muito importante na Copa do Mundo. E meu quarto zagueiro seria o Thiago Silva, cara. Eu falei na minha última convocação também que eu também chamaria o Thiago Silva, e eu sigo mantendo essa opinião, tá? O Alexandre e o Fabrício Bruno, por exemplo, que foram da última convocação, seguem merecendo, seguem sendo excelentes jogadores. Mas para mim o Thiago Silva, ele sim merece ser testado, tá? O Thiago Silva, o ciclo inteiro da Copa do Mundo de 2022 para cá, ele nunca baixou o nível dele, ele manteve um nível seguindo jogando muita bola, e até no Fluminense vem jogando muito bem. Então, cara, o Thiago Silva para mim tá na hora de voltar, tá na hora de ter um teste com a seleção brasileira, tá? Bom, essa é a minha defesa então, né? Na lateral direito, Wanderson, Wesley, na zaga, Marquinhos, Éder Militão, Thiago Silva e Magalhães, na esquerda, Douglas Santos e Carlos Augusto. Vamos para o meio-campo. Meio-campo, iria, mais uma vez, né? Eu acho que a seleção brasileira não é o momento ideal para testes, eu acho que a gente tem que encontrar um time titular, então eu chamaria Bruno Guimarães, Casemiro, Andrei Santos, todos esses que estavam aí na última convocação, né? Acho que o Paquetá tem que ir também, entrou muito bem contra o Chile, jogou bem até contra a Bolívia. Paquetá, um jogador que provavelmente já tá na Copa do Mundo, uma qualidade técnica indiscutível, então que bom que o Paquetá voltou para a seleção brasileira. Então, ó, Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá, Andrei Santos, chamaria o Andreas Pereira do Palmeiras. Acho que o Andreas Pereira também é um jogador que sempre mostrou muito futebol na seleção brasileira, até com o Dorival, talvez ele tenha sido o melhor jogador do ciclo Dorival, e segue jogando muito bem, chega no Palmeiras bem, tava no Fulham bem também. O Andreas Pereira é um jogador para mim que tem grande chance de estar na Copa do Mundo, e eu gostaria de ver ele nessa convocação, tá? Eu acho que ele e o Paquetá ali disputando essa função do camisa 8 reserva, talvez entrando como um 10 ali, pode ajudar bastante. Eu também chamaria o Joelinton, do Newcastle. Eu acho que o Joelinton é um jogador muito constante, é um jogador físico, é um jogador que eu acho que tem as características que outros jogadores da seleção brasileira não têm. É um camisa 8 que pode entrar na área, pode dar no gol, pode dar na bola aérea, e é um jogador muito físico, assim, ajuda muito na marcação também. Então eu chamaria o Joelinton. E por último, no meio-campo, eu chamaria o Matheus Cunha, do Manchester United, né? Que é um atacante, mas para mim, na seleção brasileira, ele tem que ser convocado como meio-campista para disputar a posição do camisa 10, porque o Matheus Cunha não é 9, ele é um camisa 10, ele é um segundo atacante no máximo, e eu acho que é um jogador que perdeu a última convocação por lesão, mas tinha jogado muito bem contra o Paraguai também, e é um jogador que eu acho que funciona muito bem com o esquema do Ancelotti, do ataque móvel, do ataque em trocar posições, entre o camisa 10 ir para ponta, o camisa 10 fazer um pouco infiltrar por dentro, jogar como 9. Acho que o Matheus Cunha é um jogador perfeito para essa posição, então eu seguiria chamando o Matheus Cunha. Disclaimer, eu acho que o Coutinho também poderia, eu não chamaria, tá, para essa convocação, mas eu acho que tem que estar no radar. Eu acho que, por exemplo, se o Matheus Cunha machucasse, eu chamaria o Felipe Coutinho pelo que ele vem apresentando nos últimos tempos. Mas eu acho que ainda vamos esperar, talvez a data FIFA de novembro, vamos ver se ele mantém esse nível por mais tempo. Tem tempo ainda para o Coutinho, mesmo que eu achando que ele tá no nível de seleção brasileira já, mas eu acho que tem que manter esse nível por mais um tempo. Bom, vamos pro ataque, né? Agora acho que é a parte mais fácil. O ataque da seleção brasileira é muito bom. O ataque e a zaga da seleção brasileira são a melhor parte do time. Bom, na ponta esquerda, né? Eu chamaria 3 jogadores. Eu chamaria o Vinícius Júnior
O Rodrigo. O Vinícius Júnior, dispensa comentários. Rodrigo, cara, acho que tá na hora de voltar, tá? O Rodrigo tem que ter a estreia dele com o Ancelotti na seleção, ele não teve ainda. Eu acho que o Rodrigo também vai se beneficiar muito com esse ataque móvel da seleção, com esse ataque onde o camisa 10 vai pra ponta, o ponta vai pra camisa 10, joga infiltrado como 9, pode jogar na esquerda. O Rodrigo pode fazer as 4 funções de ataque, então eu acho que é um jogador que ajudaria muito nesse esquema do Ancelotti, sendo banco ou sendo titular. E tá na hora de voltar, cara. A qualidade técnica dele é indiscutível e pra mim tem que voltar. Ele voltou a jogar, não é titular, tá disputando a posição com o Vinícius Júnior, mas ele voltou a jogar, tá com ritmo de jogo. Para mim, tá na hora do Rodrigo voltar para a seleção brasileira. Tá saudável, né? Outro disclaimer também, o Rafinha tá lesionado, tá? Ele não vai estar aqui na minha lista, mas é porque ele está lesionado, ele machucou no Barcelona, tá com uma lesão muscular. Volta só depois da data FIFA. Na ponta direita, eu falei Vinícius, Rodrigo e o Gabriel Martinelli, né? Na ponta esquerda, acho que o Gabriel Martinelli vem jogando bem com a camisa da seleção brasileira, é um jogador operário, né? Um operário da bola, ajuda muito na defesa, ajuda muito na construção e recuperou a forma no Arsenal. Ele vinha bem na seleção, mas ele vinha muito mal no Arsenal, só que nos últimos jogos, saindo do banco, de reservas também, que importante seja dito, ele vem recuperando a boa forma no Arsenal. Ele joga bem contra o Newcastle, ele faz um gol na Champions League contra o Atlético Bilbao e faz o gol do empate contra o Manchester City também. Eu acho que o Gabriel Martinelli tem que sim estar na convocação, pelo que ele vem apresentando com o Ancelotti. Para disputar a ponta direita, eu chamaria o Luiz Henrique. Cara, eu acho que o Luiz Henrique também é aquela coisa que eu tô falando, né? Joga numa liga abaixo, não é realmente a melhor liga do mundo, é bem longe disso, mas com a seleção brasileira, dá para falar que o Luiz Henrique talvez tenha sido o melhor jogador do ciclo de 2022 para cá. Ele sempre jogou muito bem com a camisa da seleção, desde que voltou a ser convocado, né? Ele volta a ser convocado pelo Dorival, quando ele tá no Botafogo, e vem sempre representando. E com o Ancelotti também. No jogo no Maracanã contra o Chile, ele entra, muda a partida, faz fumaça, ele joga muita bola, então para mim tem que seguir na seleção brasileira. O Estevão também, claro, o Estevão, pô, uma qualidade técnica indiscutível, para mim tem que ficar mais e mais habituado com o ambiente da seleção brasileira, e gostaria de ver o Estevão jogando do titular novamente, né, ali pela ponta direita, junto com o Vinícius Júnior, talvez com o Rodrigo. A escalação vai ser outro vídeo, mas eu acho que o Estevão tem que seguir na convocação. Vem jogando bem no Chelsea, vem encontrando seu espaço, por mais que o Chelsea venha numa sequência ruim de jogos, né? Mas também muitas coincidências, muitos jogadores expulsos nos últimos 2 jogos, o Estevão tendo que sair, o Estevão jogando até como 10 no Chelsea também, como ponta, é um jogador muito importante para a seleção brasileira, na minha opinião, tá? Então eu continuaria chamando o Estevão. E por último, ali na ponta direita, para acompanhar o Luiz Henrique e o Estevão, eu chamaria o Anthony, cara. O Anthony, que terminou a temporada muito bem, voltando para a seleção brasileira lá no Real Betis, jogando muita bola. Eu acho que ele estaria também na primeira convocação do Ancelotti, só que ele estava naquele The Bomb Squad, né? Que a galera chamava, que era o grupo de bad boys ali do Manchester United. Ele não estava jogando, ele estava só treinando separado, mas voltou pro Betis e chegou em boa forma. Acho que, mesmo não tendo feito uma pré-temporada jogando, ele chega em boa forma do Betis também, o que tem no Betis, o que tem que parabenizar o Anthony. Chega jogando bem, já fez gol, já fez assistência na Europa League, então acho que o Anthony não perdeu desde o final da temporada passada sua vaga na seleção, tá? Então eu chamaria o Anthony, com 20 jogadores dá para chamar. Então na ponta direita, Luiz Henrique, Anthony e Estevão. E eu chamaria 2 jogadores para disputar a posição da camisa 9 nessa convocação. Olha, outro disclaimer, eu acho que o Caio Jorge pode ser um deles, tá? Eu não vou chamar o Caio Jorge por questão minha mesmo, porque para essa convocação eu chamaria o João Pedro do Chelsea, também tá com princípio de lesão, mas vamos supor que não seja lesionado, chamaria o João Pedro, porque o João Pedro, para mim, ele é o melhor 9 da seleção brasileira, para mim ele tem que ter mais oportunidade jogando como 9, nesse ataque móvel ali, descendo como um camisa 10, jogando ali também como um 9, que ele sabe fazer essa função muito bem. Nesse ataque móvel do Ancelotti, acho que o João Pedro pode ser peça essencial, tá? Então eu gostaria muito de seguir vendo o João Pedro jogando na seleção brasileira, convocado e jogando. E meu atacante de reserva seria o Igor Jesus. Cara, o Igor Jesus também sempre seguiu jogando bem, desde que quando ele jogou com a seleção brasileira também, na época do Dorival, ele foi muito bem, ele não sentiu o peso da camisa, na minha opinião, assim como o Luiz Henrique, mas ele é transferido pro Nottingham Forest, o primeiro mês de temporada ele quase não joga, ia ser estranho chamar ele mesmo, mas o Igor Jesus, cara, primeiro que a primeira metade do ano dele no Botafogo é excelente, ele é o melhor jogador do Botafogo no Mundial de Clubes, joga muito bem. E agora no Nottingham Forest, com a chegada do Ange Postecoglou, o time ainda não se encontrou, mas parece que ele vem se encontrando, né? Vem fazendo gol atrás de gol ali. E eu acho que o Igor Jesus merece sim voltar para a seleção brasileira. Então meu ataque seria esse: Vini Júnior, Rodrigo, João Pedro, Igor Jesus, Anthony, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique e Estevão. Esse é meu ataque, tá? Galera, essa é a minha convocação. Eu vou passar aqui mais uma vez para falar os 23 jogadores, mas é isso, ó. Alisson, Hugo Souza, Ederson, Wanderson, Wesley, Marquinhos, Weber Militão, Thiago Silva e Magalhães, Douglas Santos, Carlos Augusto, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, Paquetá, Andrés Pereira, Andrei Santos e Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rodrigo, João Pedro, Igor Jesus, Anthony Martinelli, Luiz Henrique e Estevão. Mais uma vez, eu acho que é uma data FIFA onde a gente tem que buscar encontrar um time titular contra um adversário difícil que é o Japão. Eu acho que os jogadores esses que eu falei, a grande maioria, eu acho que vai estar na Copa. Eu acho que
que é importante, que já assimilem a tática do Ancelotti, já fiquem mais integrados no estilo de jogo dele, integrados também fora de campo, claro. Eu acho que são esses jogadores que merecem a convocação agora para a convocação de quarta-feira. Bom, galera, muito obrigado aí por quem assistiu, valeu, é nóis!